Shalom, shalom, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora antes de nós começarmos aqui a falar alguma coisa, primeiro nós vamos fazer um teste aqui para saber se está tudo tranquilo aqui, né? Está tudo tranquilo, dá para nós continuarmos. Ou se não dá para continuar. Se não der para continuar, não tem problema. Vamos ver aqui. Shalom. Shalom, shalom. Ah, deu certo. Então, gente, vamos lá. Eu vou compartilhar esse áudio. Nós vamos falar um pouquinho de um assunto que eu acho interessante, muito interessante para o nosso desenvolvimento de pensamento crítico a respeito da história e etc. Bom, gente, eu quero falar um pouquinho da, da mitologia, do mito em si, tá? É muito bom nós pensarmos sobre isso porque algumas pessoas têm uma ideia, porque assim, existe a sabedoria, o conhecimento, existe várias fontes de conhecimento, né? Existe aquele conhecimento crítico, o conhecimento crítico que estabelece critérios, investigações e etc. Então, assim, você pode distribuir isso como, por exemplo, o conhecimento científico, que trabalhando em meio a alguns debates, esse conhecimento científico, para alguns filósofos, ele tem um sentido assim de um conhecimento mais concreto, concreto em que vai lidar com coisas mais concretas, né? E temos o conhecimento filosófico. Só que existem várias ramificações quando pensamos em conhecimentos. Cada um desses tópicos que eu estou destacando aqui, ele pode se desdobrar para mais visões, entende? E o conhecimento filosófico, nós temos o conhecimento filosófico popular, né? É aquela pessoas que tem um conhecimento, um pensamento sobre a vida e as coisas sem informação crítica, sem estabelecer critérios críticos, chamam um conhecimento popular, né? Que chega beirando ao achismo, que a filosofia chama de achismo. E existe o conhecimento filosófico, que é um conhecimento mais profissional, vamos colocar assim, né? Profissional, mais crítico e etc. Então, assim, falando sobre mitologia, principalmente quando você entende a mitologia pré-socráticos, né? O entendimento, por exemplo, segundo a Mircea Eliade, o mito era uma narrativa verdadeira. Aqui está o ponto interessante. O mito como uma narrativa verdadeira. Por exemplo, a ideia que nós temos no nossa geração, no nosso tempo agora, no nosso tempo, mitologia está muito ligado com algo fictício, algo não verdadeiro, né? Algo mentiroso, etc. Então, mitologia está muito ligado com esse conceito. Quando nós não acreditamos, ouvimos uma história, ouvimos uma narrativa que a gente entende que está tão fora da realidade, nós falamos assim, isso é um mito, né? Mito está muito ligado com esse conceito no nosso tempo. Mas, segundo os antropólogos, né, alguns antropólogos acadêmicos,
mitologia nem sempre está ligado, conforme eu coloquei aqui uma frase de Mircea Eliade, Mircea de Eliade. O mito era uma narrativa verdadeira, sagrada e de conteúdo exemplar. Então, nós temos alguns tipos de mitos, né? Basicamente, existe dois tipos de mitos. As narrativas que procuram explicar a origem do mundo, que são chamadas de cosmogonias, que vem do cosmo, mundo ordenado, mais gonia, que quer dizer gerar. Já as histórias que narram a origem dos deuses são as teogonias. Teo, que vem de theos, que é uma palavra em grego, seres divino, theos, seres divino, né? Gonia, gerar. Gonia, por isso nós temos a palavra teogonia. Então, os povos, cada povo, né, segundo a sua cultura, gerava ideias de mito, da mitologia. Só que aqui é muita coisa a ser trabalhado a respeito da mitologia. A minha proposta aqui é não se aprofundando muito no assunto, mas só trazendo um apontamento, é que quero que você entenda que a ideia de mitologia não está ligado com algo simplesmente algo irreal, fictício, etc. Segundo o pensamento de mitologia dos povos antigos. Existia por detrás dos mitos, presta atenção. Quando estamos falando de mito, nós não estamos falando de algo literal, né? Porque se você trabalha com a ideia de mito como literal, realmente você vai ter, você vai ver narrativas fictícios, né? Absurdos, falhos e etc. Mas o problema não está no mito em si, mas o que está por detrás. O que esse mito quer transmitir por detrás disto, dessa narrativa mitológica. Aqui que está a questão, né? Então, vamos então continuar, depois eu faço uma conclusão. Os mitos se sustentam apenas na autoridade de quem os conta. Por exemplo, o poeta Raposodo tem autoridade inquestionável, seja porque recebeu a narrativa de uma tradição oral respeitada, seja porque é considerado alguém escolhido pelos deuses para receber uma revelação e passá-las aos outros. Esses devem receber informações como verdades inquestionáveis. Essa era a ideia deles. Então, a ideia daqueles que era responsável por transmitir, né, dentro da sua cultura. Lembre-se que nós estamos falando dos povos antigos, né, que queriam passar conceitos políticos, conceitos sociais, narrativas da criação, religiosos, através dos mitos. Entende? Então, a mitologia era algo, segundo a mentalidade deles, é algo inquestionável. Ou seja, não era algo como se faz como a filosofia. Porque a filosofia, ele questiona as coisas, né? Ele questiona, ele averigua, ele usa pontos da racionalidade e etc, né? Ele filosofa, você vai filosofar, né? Raciocinar a respeito de algo. Mas a mitologia não foi feita para você racionalizar a ponto de indagar. Por quê? Porque ele era somente uma ferramenta para trazer um apontamento de uma realidade. Por exemplo, o grego diz que tal Deus criou os céus, o universo e etc. Isso não era para ser questionado. Não se deveria questionar isto, por quê?
Porque está aí. Os céus estão aí. Entende? Existe um céu. Deus fez o céu. Então, não era para se questionar qual Deus, se é mentira ou é verdade. Entendeu? Então, essa era a ideia da mitologia. Mitologia não era algo para você, não era algo comparado estritamente com a filosofia. Então, os mitos sustentam apenas a autoridade de quem as conta, conforme eu disse, né? Outro ponto interessante é que os mitos não dão espaço para questionamento nem reflexão. Admitem incoerências, contradições e são muito limitados, deixando vários questionamentos em aberto, perpetuando a forma de ver e entender tanto o mundo natural quanto o social, conforme eu já coloquei aqui. Então, a ideia de mitologia não é algo conforme nós pensamos nos dias de hoje. Quando você fala mitologia, você logo pensa, é algo que não foi verdadeiro, né? Então você já associa, segundo o nosso tempo, no nosso tempo a maneira de pensar sobre mito, você já faz uma associação de mitologia como um conto fictício, inventado, mentiroso e etc. Mas na mentalidade dos povos antigos, a mitologia não tinha essa ideia que nós temos hoje. A mitologia existia fundos e panos de fundos de verdades. Entende? Mas como ele não era algo a ser pensado como filosofia, porque a filosofia, por exemplo, os gregos, principalmente que ali era um berço extremamente de mitologias, a filosofia já era algo para se pensar racionalmente, de questionar. A filosofia questiona as coisas. Né? Na nossa sabedoria popular, por exemplo, a nossa sabedoria popular, eu e você muitas vezes aceitamos o que é nos dito. Por exemplo, você é um religioso, você ama, você odeia, a política exerce justiça, o governo exerce administração, etc. Então, às vezes para nós, exatamente isso, pronto, acabou. A filosofia pergunta, o que é amor? Amor é isso, mas isso é o quê? Isso é a essência do amor? O que é o amor? O que é a justiça? A justiça é isso aqui, mas comparando com isso aqui, a justiça tá tal. Então, a filosofia, ele trabalha com pensamentos críticos. Vai criticar, no sentido de criticar, não é falar mal, tá? Mas a filosofia vai indagar, questionar pontos. Já a mitologia não. A mitologia tem pontos fundos de verdades, mas ele não era para ser questionada, tá? Então, vamos lá. A vontade de seres sobrenaturais, etc, né? A vontade dos seres naturais. O mito narra como a partir da vontade dos seres sobrenaturais. Então, esse era o ponto de partida. Então, os deuses não eram para ser questionados, né? Segundo a mitologia. Uma realidade passou a existir, seja uma realidade total. O universo apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. Outra função do mito consiste em revelar os modelos exemplares de todas as atividades humanas significativas. Por exemplo, a mitologia, às vezes você está lendo uma mitologia, mas ele está passando alguma lição sobre alimentação, casamento, trabalho, educação, arte, como cozer certo cereal ou caçar um animal com o auxílio de um cajado, etc. Todas as culturas, povos e civilizações, eles têm os seus próprios mitos, né? Então, é isso aí. Então, no fundo dessa mitologia, existe vamos colocar aqui, uma pedagogia de verdades, instruções de verdades, né? Que eles estavam tratando ali. Muitos mitos criaram rituais. Aí, dentro de uma tese filosófica, diz assim que, através da repetição dos rituais, né, nasceram as religiões. Então, a fonte segundo a ideia filosófica, é óbvio,
A ideia de religiões nasceram exatamente aí, né? Veio da mitologia, do que os homens entendem da vida e usam esse estilo, que chama mitologia, e por criarem rituais, repetições, ritualístico, então deu origem à religião. Que aí nós temos a questão politeísta, monoteísta, portanto, estão intimamente relacionados, segundo uma ideia filosófica. Quando você parte para o cristianismo, é óbvio, né? O cristianismo, por exemplo, o cristianismo, o judaísmo, islamismo, desassociam a ideia de mitologia, né? Então, assim, é porque o cristianismo parte de uma ideia de histórico, né? Moisés não é um mito, Monte Sinai não foi um mito, os 10 mandamentos não são mito, não está forjado dentro de uma mitologia para passar alguma outra verdade. Conta-se como um fator histórico, né? Como um fator histórico, etc. O cristianismo, tanto o judaísmo, parte por essas premissas. Vamos lá. Aí diz aqui, para as sociedades arcaicas, mito era uma narrativa verdadeira. Então eu vou finalizar aqui, porque é muita coisa, né? Muita coisa. Eu vou finalizar aqui que dentro de um aspecto filosófico, tá? A mitologia, ele não era algo fictício, tá? Não era algo, não era um mito não era uma, ou seja, ela era uma narrativa verdadeira. Vou dar só um exemplo. Deus criou o cosmos, vamos pegar assim, né? Deus, ou segundo a mentalidade grega, Zeus criou o cosmos. E para provar isso, era só olhar para o cosmos. Do caos surge o cosmos, pronto, acabou. Então isso não era para ser questionado. O que vocês querem? O mito, a mitologia grega diz que Zeus criou o cosmos. Mas você olha para cima e você vê o cosmos. O que você duvida disso? Então, se você quer entender melhor sobre esse assunto, eu indico o livro de Levi Strauss, né? O livro dele, tem um livro de antropologia interessante, que vai trabalhar nesse assunto. Um grande acadêmico, pra vocês terem ideia. Ele, entendeu? Muito respeitado na área acadêmica. Para que vocês possam entender melhor sobre o assunto. Que existe coisas interessantes, muito interessantes, que está por detrás da mitologia, etc. É óbvio que depois nós poderíamos trabalhar sobre as questões do pensamento selvagem e explicar para vocês o que significa pensamento selvagem. Selvagem não era que o pensamento, a essência do pensamento era selvagem. Tá? Selvagem no sentido feroz, selvageria, não é nesse sentido. Mas é como algo primitivo, e a ideia de primitivo está muito ligado com a origem da ideia. Da origem da ideia. Não é que a ideia está errada, não é isso. Selvagem, não é que a ideia de selvagem, pensamento selvagem, povo selvagem, quando você lê um livro de literatura, às vezes você vai lidar com os povos selvagens, né? Aí você vai associar a palavra selvagem, né, exatamente isso, com anarquia, barbaridade. Nem todas as vezes a palavra selvagem está ligada com isso aí. Simplesmente está mais ligado com a raiz de origens. Só de pensamentos, origens que pensamentos que estavam na sua origem, nas suas ideias originais, e que, ao passar agora do tempo,
as ideias foram florescendo, se evoluindo e se desenvolvendo até a nossa geração moderna. E é isso aí, e que o Eterno vos abençoe.